Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 24, que diz: Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados desse pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Bom, queridos, é importante nós lembrarmos que os sinais que Jesus realizou no meio do povo judeu foram milagres estratosféricos, de uma magnitude jamais vista antes. É como Jesus está dizendo, obras que ninguém jamais fez. Em Mateus 11, por exemplo, Jesus diz aos enviados por João Batista, olha, digam a João Batista o que vocês estão vendo. Não é o que vocês estão ouvindo falar, está diante de vocês. Ou seja, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Então, os milagres que Jesus realizou eram coisas realmente gigantescas. Lá em Mateus 9, quando Jesus expulsa um demônio, um mudo passa a falar, as multidões dizem, nunca se viu tal coisa em Israel. Em João 9, quando Jesus cura um cego de nascença, a multidão diz, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se essa pessoa não fosse de Deus, se referindo a Jesus, nada poderia fazer. Já em Mateus 2, quando um paralítico se levanta e passa a andar no meio da multidão, eles glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Até mesmo alguns dos adversários de Jesus, como Nicodemos, confessam e diz, Mestre, sabemos que és vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas esse era um caso dentre, infelizmente, acabou sendo a exceção, porque muitos fariseus recusaram Jesus. Lá em João 12, por exemplo, diz, embora tivessem visto tantos sinais diante deles, não creram em Jesus. Já imaginou isso, que as pessoas vendo pessoas ressuscitarem, cegos passarem a enxergar, e embora Jesus tendo feito tantos sinais diante deles, eles não creram. Por quê? Porque eles não queriam perder o mercado, eles tinham seguidores deles e viram Jesus como um concorrente. Viram Jesus como alguém que poderia ameaçar o poder deles, o dinheiro que eles tinham, etc. Porque, vejam só, em João capítulo 11, os fariseus, os sacerdotes se reuniram e tramaram entre eles, dizendo, que faremos? Porque este homem vem operando muitos sinais, veja que eles confessam. Eles dizem, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então eles não queriam, havia uma disputa ali. Em João 12, eles estavam pensando em matar Lázaro, porque o testemunho da ressurreição de Lázaro estavam levando muitas pessoas, o texto diz, a deixar de seguir os judeus e crerem em Jesus. Então havia uma disputa de mercado, olha que coisa horrenda. Pessoas que acham que são proprietários de Deus e podem explorar Deus, como se fosse uma exploração de terra, para ganhar ali o lucro em relação a Deus e não queriam dividir, não queriam perder esse filão, esse mercado para Jesus, como se Jesus tivesse interessado nisso. Mas eles tinham esse medo. Viam Jesus como um concorrente, porque Jesus não veio lá pedir a bênção para eles. E é o que mais há, que as pessoas que acham que são proprietários de Deus, querem usufruir dos lucros que advêm de Deus. É um horror, Agora é interessante notar, porque às vezes os ateus, os céticos, dizem, muito fácil fundar uma religião, você faz ali umas palestras, fala umas palavras bonitas, e pega ali umas pessoas bobas, tolas, engana eles, e daqui a pouco você tem uma grande religião. Bom, em relação a religiões eu não quero comentar. Agora, em relação ao Evangelho, como nós estamos vendo aqui, Jesus fez coisas como nunca, jamais tinha visto. Se alguém quiser fundar uma religião como Jesus, bom, é simples. Ressuscite mortos, faça cegos verem, coxos andarem, cure leprosos. Alguém consegue fazer isso? Bom, não,
e tragam uma mensagem como nunca havia antes, como Jesus trouxe. Ninguém consegue fazer isso, porque Jesus é realmente único. E essa dureza de coração aqui dos judeus, né, vendo o que Jesus realizou e se negando a crer, como Jesus diz aqui, se eu não tivesse realizado essas obras imensas, eles até poderiam negar, né? Olha, não sabíamos, né? Não, mas eles viram, estavam diante deles a verdade e odiaram a mim e ao meu Pai. É o que Jesus diz em Mateus 11, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para eles. Porque Sodoma e Gomorra não tinham o mesmo conhecimento, não tiveram diante deles esses milagres. Agora, o que Jesus fez diante dos judeus realmente é a dureza do coração do ser humano, queridos, que realmente há. Às vezes a gente tenta, a gente aconselha uma pessoa, fala, a mensagem é anunciada, mas tem pessoas que não adianta. É uma decisão dela. E você não pode se cobrar como se você fosse responsável por aquela alma, não. Às vezes é algo daquela pessoa e ela não quer. Você faz a sua parte, você dá o testemunho com a sua vida, com palavras, quando necessárias, mas no mais é um trato daquela pessoa com Deus. Agora, trazendo aqui para nós, queridos, Jesus está dizendo, eles viram e não creram. E nós, que muitas vezes recebemos a mensagem do Evangelho, nos é colocado diante de nós uma proposta de vida, uma forma diferente de enxergar a vida, o mundo e tudo que nós precisamos fazer ou deixar de fazer. E muitas vezes a gente não acolhe isso. Né? A gente está vendo a mensagem diante de nós. É o que Jesus diz. A quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Então nós estamos recebendo essa mensagem do Evangelho para colocarmos em prática. Porque a gente recebe e depois a gente não pode dizer, Senhor, eu não sabia como viver a minha vida da melhor forma. Não, nós estamos recebendo esse conteúdo justamente para viver. Jesus diz, aquele que conhece a vontade do Senhor e não a realiza, essa pessoa será cobrada por isso. Então, a gente tem que colocar em prática, queridos. É muito importante que o Evangelho não seja apenas palavras que você diz, sim, eu acredito. O apóstolo Tiago diz, que adianta você ter essa fé se não tem obras de acordo com essa fé. A fé, segundo o Evangelho, é algo que você crê tanto, que está tão dentro de você, que você exercita isso. É a sua forma de viver a vida. Você crê tanto naquela verdade que você vive ela. Agora, que crença é essa que você crê e não vive? Isso não é fé. Fé verdadeira é uma fé que você põe em prática. Então, queridos, que a gente siga a Jesus não de meras palavras, apenas da boca para fora, mas que a gente realize em nossas vidas o Evangelho. Porque aí as pessoas vão ver o Evangelho diante delas, porque nós estaremos vivendo o Evangelho. É muito fácil ficar falando. Agora, as atitudes falam mais do que 1000 palavras. Então vamos viver o Evangelho. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.